E vamos falar da expectativa para o próximo ministro da Justiça. Quem tem sido cotado como favorito é o ex-ministro Ricardo Lewandowski, que tem sido considerado um nome de consenso. O Lewandowski viajou com o presidente Lula para a COP28 e ele, o que tem sido dito aí entre os jornalistas é que quem conhece Lewandowski diz que um convite feito pelo presidente Lula seria praticamente irrecusável. Estão dizendo que ele pode ser o nome aí mais provável mesmo para assumir o comando do ministério que, né, na vaga aí, então, que seria aberta pelo Flávio Dino, mas essa decisão ficaria só para janeiro. E o que estão aliados do Flávio Dino defendem que se o Lewandowski assumir, o atual secretário executivo do Ministério da Justiça, o Capelli, Ricardo Capelli, assuma a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Mas outra que também estão dizendo é que o Lewandowski queria autonomia para montar sua própria equipe na pasta, caso seja realmente convidado pelo presidente Lula para assumir a vaga de ministro da Justiça. O Capelli, ele tem se destacado bastante nessa área da segurança pública. Ele foi o interventor da segurança do Distrito Federal depois dos ataques do 8 de janeiro. Depois ele assumiu interinamente o GSI, né, o Gabinete de Segurança Institucional, em abril, com a saída do general Gonçalves Dias, depois daquelas imagens divulgadas pela CNN que mostram ele lá no Planalto, e ele acabou caindo, né, por conta dessas imagens. O que também tem se falado, Henrique, comunidade, é que Lula teria desistido de dividir a pasta em 2 ministérios, e o Lewandowski também é a favor da manutenção de um só ministério para Justiça e Segurança Pública. O que dizem é que Lula teria desistido de fazer uma divisão e criar um Ministério da Segurança Pública, porque, sendo um problema tão grave para a população, ao criar um Ministério de Segurança Pública, ele estaria sinalizando para a população que a questão da violência é um problema do governo federal. No entanto, é uma atribuição que cabe às polícias estaduais, ou seja, teria um alto custo político em cima de um tema cuja atribuição principal é dos estados. Então, chamaria para o governo federal uma competência que não é dele e confundiria aí mais até um ganho político que o presidente Lula aí tem analisado. Não seria bom criar um Ministério da Segurança Pública diante desse alto custo em uma área onde o Brasil tem muitos problemas, né, Henrique? Exato, Adri. E aí a conduta do Lula e a forma como ele se posiciona frente a isso é o que a gente escuta, isso que você acabou de relatar, de fato é o que vem de Brasília e chega para a gente, está absolutamente correto. Isso aí não vale só para o Lula, valeria também para o Jair Bolsonaro, para outro presidente qualquer que seja. O Brasil tem um formato federativo, né, e um modelo constitucional que atribui aos estados o combate direto à criminalidade, seja com a polícia ostensiva, a polícia uniformizada que está presente nas ruas, como o trabalho da polícia judiciária, a polícia investigativa. Cabe à União, em termos de combate ao crime, questões muito específicas, né? Crimes de natureza federal, para isso foi instituída a Polícia Federal, ela tem essa função de combater crimes aí que sejam de natureza federal, cujo a vítima seja a União, né, o Estado Nacional. Então está mais do que certo. Eu acho que essa coisa, o Bolsonaro ele usou a lógica inversa para conseguir voto e até deu algum resultado. Ele usou um monte de promessas de que ia fazer e acontecer na área da segurança pública para atrair eleitores, ainda na campanha de 2018,
e ele foi exitoso, acabou sendo eleito, mas assim, a gente sabe que a União pode versar muito pouco sobre a segurança pública. O modelo de segurança pública está na mão dos governadores, para 95% dos problemas. Para quase tudo, está na mão dos governadores. Acerta o Lula, não traz essa responsabilidade para o governo federal, porque essa responsabilidade não é do governo federal. E se mantém distante. Agora, Adri, em relação ao ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, eu acho interessante esse negócio. Eu entro no ministério, eu quero autonomia para montar minha equipe. Eu acho que a Sua Excelência, o doutor Ricardo Lewandowski, como um jurista brilhante e por ter ocupado tantos anos uma cadeira na Suprema Corte desse país, ele sabe que assim os governos eles são das figuras que são eleitas, né? O governo de uma cidade é um governo do prefeito, é o prefeito quem organiza. O governo de um estado é do governador. E o governo da República é do presidente da República eleito por voto direto. Então, assim, o presidente Lula é quem determina quais são as equipes, e isso vale para qualquer presidente, de direita, de esquerda, de extrema direita, enfim. O Lula deve, sim, dizer quem são as pessoas que vão compor a equipe, e se o Lewandowski não tiver de acordo com isso, quiser a própria equipe, a gente sugere que o ex-ministro se candidate à presidência da República e vença a eleição. Aí ele pode ter um governo dele, em quem manda é ele. Eu não tenho nada contra o Lewandowski, eu acho o Lewandowski, inclusive, uma figura no meio jurídico, uma figura muito respeitável, mas não me sai da cabeça, isso são memórias minhas, é algo idiosincrático, é meu, é pessoal. Não sai da minha cabeça o período da presidência dele no STF, que coincidiu com o período do golpe parlamentar contra a presidenta Dilma Rousseff, e aquele silêncio cínico que o STF fez, e a presença dele, inclusive, depois assinando e ratificando como chefe do Poder Judiciário Federal, assinando as decisões, enfim, aquilo tudo é muito ruim para a imagem do Brasil, aquilo que foi feito, e muito ruim, me parece, para a imagem do Dr. Lewandowski, mas que é um jurista importante brasileiro. Eu nem considero um homem extremista, um homem propriamente golpista, mas a forma como ele se portou na presidência do Supremo na época do golpe travestido de impeachment foi algo que ficou marcado na minha memória, e eu fico sempre um pouco reticente com pessoas assim, Dri. Bem lembrado, Henrique. E também o que tem sido noticiado, a Bela Megali falou agora, hoje, que lembrou, na verdade, que o Lewandowski chegou a ser cogitado para montagem do governo de transição, mas na época o presidente Lula descartou o convite por conta de comparações, de que ele fosse ser comparado ao Sérgio Moro, que abandonou o judiciário, a magistratura, para ir para o governo do Bolsonaro em 2019, e o Lewandowski, na época, era ministro do Supremo e teria que desistir da corte para participar do governo de transição e até, eventualmente, assumir a vaga de ministro da Justiça. E é bom lembrar os outros nomes que também estão sendo cotados, Henrique e comunidade, para essa vaga, além de ministro da Justiça, além do Lewandowski, Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas, advogado, Jorge Messias, o Bessias, lembra daquela gravação de quando a Dilma convidou o Lula para ser ministro, e aí vazou aquele áudio ela falando para entregar o documento, né, do Bessias, que hoje está na AGU, o Capelli, que eu acho que não seria o secretário de Segurança Pública, e falaram até na Simone Tebet, que eu também descarto aí, né, Henrique, esses nomes. Deixa eu ver aqui, galera, pode mandar superchat, gente. Olha só, estou achando, pode ficar membro. E a gente já está aqui com o pastor Zé Barbosa Júnior aqui nos nossos estúdios, e na sequência a gente recebe o Everton Rocha, senador, relator da indicação do Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal, ele que já apresentou o parecer favorável à nomeação do Flávio Dino para os membros da Comissão de Constituição e Justiça na CCJ do Senado, onde o Dino será sabatinado amanhã.